Salve, salve, amigos e amigas do canal do Professor Yuro, aqui no YouTube. Hoje vamos tratar de uma notícia muito cara a todos aqueles que se preparam para concursos na área da advocacia pública. A gente teve a notícia recente de que o concurso do Senado Federal está cada vez mais próximo de ter seu edital publicado. E tivemos, além dessas notícias, a divulgação do projeto básico relativo à execução desse concurso, que envolve diversos critérios relativos à contratação da banca examinadora, ao formato das provas, e é exatamente disso que a gente vai tratar nessa aula de hoje, nessa exposição de hoje. Vamos tratar especificamente das disposições contidas nesse projeto básico relativas ao concurso de advogado do Senado Federal. Importante a gente ter em mente que é um concurso de escala nacional. O cargo de advogado do Senado é talvez uma das melhores carreiras da advocacia pública, congrega aí a possibilidade de atuar num órgão de grande relevo político, né, do nosso país. Congrega também a possibilidade de exercer a advocacia privada acumulada com a advocacia pública, além de envolver o exercício de uma série de atribuições específicas da advocacia pública para o Poder Legislativo, né? O advogado do Senado tem um mistério, uma atuação, um dia a dia muito específico no que se refere à proteção de prerrogativas dos órgãos e dos agentes que compõem o Legislativo. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Projeto básico do concurso do Senado no que se refere especificamente à carreira de advogado do Senado. Então, vamos lá para o material. A gente destacou, com base no projeto básico que foi divulgado recentemente, a gente destacou aquilo que interessa para quem quer se preparar para o concurso de advogado do Senado. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o edital ofertará 4 vagas. Então, são 4 vagas a serem oferecidas no certame, não obstante existam ao todo 5 cargos vagos. Então, a gente pode vislumbrar, num primeiro momento, a gente pode vislumbrar aí um potencial de 5 nomeações. Claro, isso é o que vai acontecer se houver o provimento de todos os cargos vagos. Mas, de início, e com base no projeto básico, a gente pode assegurar, vislumbrar pelo menos 4 nomeações decorrentes dessa previsão editalícia que deve se reproduzir, né? O projeto básico é ainda o passo anterior ao edital, mas uma vez que a gente tem essa previsão de 4 vagas a serem ofertadas para advogado do Senado no projeto básico, tudo indica que o edital repita essa disposição e preveja também a oferta de 4 vagas. Vamos lá para o material para ver outros pontos importantes. A remuneração, né? Remuneração extremamente atrativa. A remuneração inicial, né, de R$ 33.461,68. É um valor, né, um valor alto, um valor que você não vê rotineiramente nos certames de advocacia pública. E é um valor que também envolve alguns adicionais, adicional de alimentação, né? Mas a gente tem que ter em mente que essa composição aqui remuneratória do Senado é um pouco diferente, por exemplo, da que acontece nas carreiras da AGU, que são compostas pelo subsídio e hoje por uma parcela relativa a honorários advocatícios, né? A composição remuneratória é um pouco diferente aqui. O que a gente precisa ter em mente é que, somando todas as parcelas remuneratórias, a carreira não observa o regime de subsídio, mas somando todas as parcelas remuneratórias, com exceção desses adicionais de alimentação e alguns outros, a gente chega a esse valor aqui de R$ 33.461. Voltando para o material, a gente avança para analisar o que há de interessante para a gente que tem foco no concurso de advogado do Senado. Todos esses dados, esses diagramas foram retirados do projeto básico. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa destacar, o formato de provas. Vemos aqui, se detivermos nossa atenção nas modalidades de provas a serem aplicadas para ingresso no Senado, que há algumas menções específicas aqui no projeto básico ao cargo de advogado. E aí, claro,
Primeira premissa, o concurso de advogado do Senado vai ocorrer dentro de um panorama maior, que é o concurso do Senado para diversos cargos, policial legislativo, técnico legislativo, né, e vários outros, mas o formato da prova para advogado do Senado é diferente, ele vai seguir uma rotina própria e a gente já pode vislumbrar os principais detalhes dessa rotina lendo aqui o projeto básico. Então, tenha em mente, muito embora algumas das disposições relativas às demais carreiras do Senado também sejam aplicadas aqui para a prova de advogado do Senado, muito embora isso aconteça, em alguns aspectos a prova de advogado do Senado vai exigir uma preparação específica, porque vai ter uma dinâmica própria, né? A gente vai ver aqui que já no formato das provas existem diferenças notáveis em relação às outras carreiras que estão destacadas aqui no projeto básico. Primeira diferença a gente vai ver agora, voltando para o material. Em primeiro lugar, a gente sabe que haverá prova objetiva para todos os cargos. Retornando aqui, haverá prova objetiva para todos os cargos, como está destacado aqui, inclusive para o cargo de advogado do Senado. Inclusive para o cargo de advogado. Mas a partir daí a gente vai ver a tal da dinâmica própria que esse concurso promete. A gente tem uma previsão específica de prova discursiva para o cargo de advogado. Veja, muito embora as outras carreiras, analista legislativo, técnico legislativo, tenham previsão de prova discursiva, a prova discursiva de advogado do Senado está aqui prevista de forma separada, autônoma. Isso já é um indicativo de que a prova discursiva de advogado vai seguir um formato próprio, que está inclusive previsto aqui no projeto básico, a gente vai ver já já. Voltando lá para o material, vamos lá. Outro ponto de relevo para a nossa exposição é que haverá, para a prova de advogado, haverá a fase oral. Então, a preparação para a prova oral é muito mais uma forma de condensar aquele conteúdo que o candidato já possui previamente. Do ponto de vista de eficiência na preparação, o ideal é que o candidato faça uma preparação concomitante para as etapas mais concorridas do certame, mais pesadas do certame, que são a etapa objetiva e a etapa discursiva, e, uma vez obtendo a aprovação, obviamente, nessas duas etapas, se preocupe com a prova oral. A prova oral é um problema para depois, é um problema que, claro, você como candidato quer muito ter, mas não é hora de se preocupar com ele ainda. Voltando lá para o material, vemos aqui também a previsão de fase de prova de títulos, é uma preocupação sobretudo para quem é recém-formado, né? Para quem ainda não tem um acúmulo de títulos, mas não vamos detalhar tanto isso hoje. A gente aguarda o edital para ter uma noção melhor do peso que será dado à prova de títulos. No que se refere, claro, especificamente ao cargo de advogado do Senado. Avançando, a gente tem aí mais um diagrama extraído do projeto básico que foi divulgado aí relativo ao concurso do Senado, e a gente vai aqui destacar, mais uma vez, fases e etapas do concurso, a gente já viu, né? Mas veja aqui, fase de inscrições, a fase das provas objetivas e discursivas para todos os cargos. Lembrando que, para o cargo de advogado, a discursiva tem formato próprio. Além disso, temos mais uma vez a confirmação de que haverá prova oral para o cargo de advogado do Senado, prova de títulos, como a gente viu aqui. Vamos agora para uma parte mais prática dessa exposição. Uma dúvida que existia, já havia sido noticiado num determinado sentido. Agora, com o projeto básico, a gente tem um reforço dessa notícia, né? Quase que uma confirmação. Claro, tudo depende de sair o edital
afirmando aquilo, mas a gente já tem no projeto básico uma informação extremamente importante, principalmente porque candidatos a concursos sempre têm uma série de custos envolvidos, né, na preparação para concursos. Não só custos de inscrição, custos de locomoção, então hospedagem, passagem aérea, eventualmente, né? Tudo isso, alimentação nos dias em que estiver prestando a prova, tudo isso envolve a preparação para concursos. Nesse caso específico aqui, do certame para o Senado e para advogado do Senado, ainda mais especificamente, a gente tem uma previsão que vai aliviar, por um lado, o bolso, a situação financeira do candidato que vai prestar essa prova, porque, vamos lá para o material, a gente vai entender por quê. As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Então, veja só, será possível para quase a totalidade dos candidatos prestar essas provas aí em locais próximos, né? Seja na capital, se for residente na capital, seja no Distrito Federal, né? Então, existe essa possibilidade, essa desnecessidade de se ir a Brasília já de início, já para prestar a prova objetiva, né? A gente está diante de um concurso federal e como um concurso federal, ele vai ser deflagrado e executado em território nacional. As provas objetivas, como a gente vê aqui, vamos ler a disposição, as provas objetivas e discursivas serão realizadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal. A gente precisa ter em mente, quando a gente lê isso aqui, que essa é uma disposição geral. O que é que a gente pode extrair no que se refere à prova de advogado do Senado, que é o que interessa para a gente aqui. A gente pode extrair, a partir dessa informação, que a prova objetiva, a primeira fase, né, que a gente vai ver o formato já já, será aplicada nas capitais dos 27 estados e no Distrito Federal. Claro, isso representa um alívio para o bolso, por um lado, né, porque muitas vezes essa necessidade de ter que viajar, se deslocar, pagar passagem aérea, hospedagem para determinado local só para prestar uma prova afasta candidatos, né? Muitas vezes isso acontece. Por um lado, né, isso representa uma acessibilidade maior ao certame, claro, mas abre um leque para que haja um maior número de candidatos qualificados fazendo a prova, uma vez que, para fins de primeira fase prova objetiva, não será necessário esse custeio de eventual passagem aérea. Mas a gente vai ver, voltando para o material, que, pensando no concurso de advogado, mais uma vez, as demais etapas serão realizadas exclusivamente no Distrito Federal, inclusive a prova discursiva para o cargo de advogado. Então, muito embora para os outros cargos, né, analista, policial legislativo, técnico, muito embora para esses outros cargos seja possível ao candidato prestar a prova objetiva e discursiva em capitais, né, nas capitais dos 27 estados e no DF, para o cargo de advogado esse regime vai ser diferente. O candidato que obtiver aprovação na prova objetiva, pelo menos segundo o que a gente tem até agora, segundo esse projeto básico, se ele lograr a aprovação, terá que prestar a prova discursiva no Distrito Federal, em Brasília, né? Então, a necessidade de custear essa locomoção só surge a partir de uma eventual aprovação para a segunda fase, para a fase discursiva. Tem aspectos positivos nisso, tem aspectos negativos, como a gente pontuou aqui, mas é importante que você já tenha isso em mente. Preocupação com passagem, com deslocamento para Brasília, só a partir de uma eventual segunda fase. Seguindo no material, vamos lá. Aqui a gente tem o primeiro aceno para o formato das provas, né? Uma disposição que interessa sobretudo à instituição organizadora, é uma obrigação contratual, caberá à comissão, à banca, né? A banca observa isso aqui. A instituição organizadora deverá elaborar 12 ou mais modelos de prova objetiva, no mínimo uma por cargo e especialidade. Cargo de advogado,
com questões distintas, inclusive nas disciplinas em comum. Aqui, a segunda disposição que mais interessa a gente. Cada modelo de prova objetiva será composto de 200 questões numeradas sequencialmente, cada qual com uma assertiva única para julgamento como certa ou errada. Quem já está nesse meio de concursos há mais tempo sabe que existe uma banca que tem todo o perfil, todo o know-how, né, toda a experiência prévia para fazer esse tipo de prova, esse formato de prova, no formato certo ou errado, com 200 alternativas, né, que é o CESP. E a gente sabe, tem sido muito noticiado, falado aí nos bastidores, nesse momento pré-edital, a gente sabe que existem duas grandes favoritas para tocarem esse concurso do Senado, inclusive no que se refere ao cargo de advogado, que são justamente a CESP e também a banca que deflagrou, organizou o concurso anterior, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E aí eu entendo que você que está me assistindo aqui comece a se questionar, mas e se for FGV, será que vai ser muito diferente a preparação em relação à preparação que seria para uma prova CESP, uma prova mais tradicional, uma prova que todo mundo já sabe mais ou menos como é que é, não que seja fácil, mas já sabe qual é o perfil, né? Para responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente o seguinte: todas as vezes, né? Voltando aqui, todas as vezes que a gente se vê diante de impasse de qual a metodologia, qual a abordagem, qual o perfil da banca mais adequado, a gente deve se pautar por provas anteriores. Esse aí é o nosso norte, né? E para quem tem usado esse norte como referência, vai notar, se fizer um trabalho de pesquisa, um trabalho de busca, sobretudo em questões de provas passadas recentes, que a Fundação Getúlio Vargas para provas de carreiras jurídicas, e sendo mais específico ainda, né, para provas ligadas à advocacia pública envolvendo órgãos legislativos, câmaras, assembleias legislativas, a gente vai notar que cada vez mais o perfil que a FGV tem adotado, a banca que fez o concurso anterior tem adotado, é muito próxima ao que sempre foi o estilo do CESP, né? Um estilo, uma abordagem que cobra bastante jurisprudência, né? Posicionamentos recentes, sumulados, veiculados em informativos ou em outros meios. Então, também acumula aí a cobrança de legislação, lei seca, como se fala popularmente, né? Então, a gente vai ver que é um perfil muito próximo. Então, me parece, para quem quer se preparar para esse cargo de advogado do Senado, que a questão é CESP ou é FGV, no atual cenário é um falso problema. Ambas têm um perfil bem parecido, inclusive eu recomendaria para quem tem interesse nesse cargo resolver questões das duas bancas, porque são muito parecidas, sobretudo as mais recentes da FGV, com aquelas que tradicionalmente são usadas pelo CESP. Claro, o formato certo ou errado exige uma abordagem um pouco diferente do formato de múltipla escolha, mas se a gente focar na essência, em qual é o perfil de prova, de questão, qual é o perfil de conhecimento que está sendo cobrado do candidato, a gente vai chegar à conclusão de que FGV e CESP têm andado bem próximas aí num passado recente, nesse passado ainda pré-pandemia. A gente vai ver o que vai acontecer nesse futuro pós-pandemia, quando o concurso efetivamente for realizado. Voltando para o material, a gente tem aqui outra informação extremamente importante e traz algumas novidades aqui, que são as disciplinas que vão ser cobradas na prova para o cargo de advogado. A gente tem aí uma repetição do que aconteceu no certame anterior, que é a cobrança de idiomas, né? Prova de língua, então a gente está falando de português, língua e redação, literatura nacional, existe a previsão, então devem ser poucas questões, claro, mas existe essa previsão no projeto básico de questões ligadas à literatura, e línguas estrangeiras, assim como ocorreu no certame anterior, caberá ao candidato optar aí por fazer uma prova de inglês ou espanhol, escolher um dos idiomas estrangeiros. Quando a gente parte para o que nos interessa mais,
que é a parte do direito, né, a gente vai ver que foi colocada bastante ênfase numa matéria específica, que é o direito administrativo. Sempre foi um dos carros-chefes, um dos componentes do quadripé das procuradorias, da advocacia pública como um todo, né? Talvez a matéria mais importante ao lado do direito constitucional para todos os concursos de carreiras jurídicas, mas aqui, nesse projeto básico, no que se refere a advogado do Senado, voltando para o material, a gente vai ver que o direito administrativo foi repartido aí em quase que 3 submatérias. A gente tem o direito administrativo geral, com noções de administração pública, certamente. Temos o direito administrativo ligado a licitações e contratos. E temos o direito administrativo relativo à legislação de pessoal civil. Então, sem sombra de dúvidas, o carro-chefe, no que se refere, melhor dizendo, às matérias jurídicas, é o direito administrativo. Veja que há toda essa ênfase. Então, legislação civil, a gente pensa logo na 8.112, mas vamos aguardar o edital porque pode ter alguma referência aí a atos normativos, né, a legislação infralegal relativa ao pessoal do Senado. É possível que isso aconteça, seja veiculado no edital e seja cobrado nessa perna aqui da legislação civil. Parte relativa a licitações e contratos, que engloba, claro, lei de licitações, mas também a lei das parcerias público-privadas, lei das concessões, lei do regime diferenciado de concentrações, dentre tantos outros, né? Então, um grande ramo, dentro desse ramo maior ainda, que é o direito administrativo, e também, voltando para o material, essa noção de direito administrativo geral, que envolve os conceitos gerais do direito administrativo, atos administrativos, né? Conceitos básicos, atribuições, agentes, órgãos, tudo isso aí em sede doutrinária pode ser cobrado dentro dessa perna. Então, atenção especial para direito administrativo. Ao lado do direito administrativo, sempre ele, o direito constitucional. Não há nenhum destaque, nenhum sub-ramo, mas a gente sabe que é uma matéria sempre essencial, ainda mais tendo em conta que estamos falando de um concurso para um cargo no Senado, que tem todo o relevo de elaboração, de participação no processo legislativo, né? Então, por tudo isso, por toda a relevância que tem o Senado na própria Constituição, há várias disposições específicas relativas ao Poder Legislativo e ao Senado, que devem ser cobradas, devem ser objeto de cobrança, além de todo o entendimento do Supremo relativo aos contornos do Poder Legislativo. Por tudo isso, o direito constitucional tem muita importância, mas veja que, a nível de projeto básico, não há um detalhamento muito grande acerca do direito constitucional. Voltando para o material, a gente vai ver que há referência a diversas outras matérias que tradicionalmente são cobradas em concursos: direito civil e empresarial, tradicionalmente ramos do direito privado, né? Direito processual civil, direito penal e processual penal, que é sempre um desafio para quem é da advocacia pública, mas que, a exemplo do certame passado, vão ser cobradas. Direito do trabalho e processual do trabalho, que também usualmente são cobradas nessas provas. Direito da Seguridade Social, que abrange, né, toda essa parte de reforma previdenciária pela qual o Brasil passou nos últimos tempos, certamente vai ser objeto de cobrança. Direito eleitoral, que é uma matéria estritamente ligada à atividade parlamentar, por envolver o período pré-parlamentar, né? Como aquele agente legislativo ele chega ao exercício do mandato, né? Justamente o direito eleitoral vai tratar disso, regime jurídico das eleições e todos os aspectos a esse regime pertinentes, né? Avançando para a gente ver e destacar as novidades, né? Tudo isso aqui já foi objeto do certame passado. Vamos lá para o material. Direito financeiro e tributário, matérias também tradicionalíssimas dentro da advocacia pública. Direito internacional público e privado, que sempre aparecem em concursos federais, então o indicativo
do perfil do concurso de que a gente está tratando aqui, carreiras jurídicas federais. A gente sabe que é muito comum as carreiras jurídicas federais cobrarem nos seus concursos essas matérias, sobretudo o direito internacional público e, mais recentemente, o direito internacional privado também, né? Uma abordagem um pouco diferente que a gente tem na academia, uma abordagem mais pragmática, típica de concursos, com muita cobrança de convenções internacionais, por exemplo, né? Mas aqui no Senado, isso aconteceu no certame passado e volta a ocorrer nesse, que é a cobrança do direito internacional. A gente vê essa cobrança também em provas de magistratura federal, provas da Advocacia Geral da União, para todas as carreiras, né? É uma situação comum, não é uma situação inédita, tá? Exige uma abordagem específica, claro, mas não é algo novo. Ao contrário do que a gente vai ver agora. Vamos lá para o material. Direito digital. No meu entendimento, essa aqui é a grande novidade em relação ao projeto básico, essa menção expressa à cobrança de direito digital. A gente não sabe ainda com precisão qual será o conteúdo abordado nessa disciplina. A gente pode ter a lei que tratou da informatização dos processos judiciais, do processo eletrônico, lá atrás, a lei de acesso à informação, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é mais recente e dialoga diretamente com esse campo, né? Todas essas leis podem ser cobradas aqui nessa perna, nesse ramo do direito digital. A gente tem que aguardar o edital, mas já sabemos de antemão que haverá a cobrança dessa disciplina nova, específica e que não é usualmente encontrada nos concursos, seja de advocacia pública, seja das demais carreiras jurídicas. Vamos lá para o material. A gente vê também previsão de cobrança de legislação complementar e de atualidades. Voltando aqui para mim, quando a gente fala em atualidades, são os conhecimentos gerais, né? Visa aferir do candidato o que é que está acontecendo no mundo, se ele está antenado com o cenário nacional e internacional. Certamente a gente vai ter aí, em decorrência dos últimos acontecimentos, questionamentos a respeito de toda essa situação de pandemia, conflitos políticos que têm ocorrido aí, né, na esfera internacional. Tudo isso pode ser objeto de cobrança nessa perna de atualidades. No que se refere à legislação complementar, pelo que a gente está lendo aqui, tudo indica que a gente possa ter, justamente nesse ramo, a cobrança, a abordagem das matérias relativas ao regimento interno das casas, né? Regimento interno do Senado e regimento interno até do Congresso, né? Que é a reunião das casas legislativas. Tudo indica que isso aconteça aqui. Além disso, essa perna da legislação complementar deve congregar, abranger uma série de outras leis especiais relativas a outros campos do direito que não estão aqui diretamente mencionados. A exemplo do direito urbanístico, o Estatuto da Cidade, né? Do direito ambiental, por exemplo, né? Então, pelo que a gente está vendo aqui, tudo indica que essas matérias devem ser englobadas dentro dessa matéria maior, legislação complementar. Voltando para o material, veja que direito ambiental não foi citado aqui expressamente. Tudo indica que ambiental, vou colocar aqui no cantinho ambiental, urbanístico, sejam objeto dessa prova aí de legislação complementar. Avançando, vemos aqui algumas disposições relativas à banca examinadora, né? Diz aqui, na hipótese de elaboração de 2 ou mais modelos de prova para o mesmo cargo, a instituição deverá replicar o conteúdo da prova. Não é tão importante isso aqui para a gente. Aqui, para quem se interessa por essas minúcias, a notícia de que a folha de resposta será corrigida por meio de processamento eletrônico, observado segurança, integridade, inviolabilidade e auditoria dos dados. Mais uma forma de tornar o certame aí mais seguro, né? mais resguardado de garantias, de proteções que visem afastar fraudes, infelizmente comuns
em diversos tipos de certames. Tomara que isso não aconteça aqui no concurso de advogado do Senado. Vamos avançar lá para ver o que a gente tem a respeito de prova discursiva. Vamos lá. A gente tem, primeiro, proposições relativas a provas para os outros cargos, né? Cargo de técnico legislativo, policial legislativo, não interessa para a gente. Cargo de analista legislativo também não interessa para a gente. E aqui o que nos interessa, a notícia de que a prova discursiva para o cargo de advogado será realizada após o resultado definitivo das provas objetivas para todos os cargos e consistirá em 4 questões teóricas ou práticas e na redação de um parecer ou peça judicial. Então, formato: 4 questões mais peça ou parecer. Gente, essa é uma notícia, uma informação extremamente importante. O formato da prova discursiva está delineado aqui, então a gente já pode vislumbrar, com base nessas informações, algumas conclusões, inclusive, conclusão de que provavelmente a prova deve ocorrer em 1 ou 2 turnos, a prova discursiva, né? Provavelmente em um turno, porque a gente tem aí 4 questões a serem respondidas, questões tradicionalmente ditas como abertas, né? Devem ter uma limitação de número de linhas, a depender do formato adotado pela banca, esse número de linhas, e uma peça prática, né? Que pode ser tanto uma peça propriamente dita, uma peça processual, quanto um parecer. A gente tem várias nuances no que se refere a peças processuais e pareceres ligados a essa atividade da advocacia pública no âmbito do Poder Legislativo, que é o caso do advogado do Senado. Eu até te convido para conhecer nossos cursos específicos para essa perna, para essa parte da prova de advogado do Senado, que é a elaboração de peças, pareceres, treinamento de questões abertas, tudo isso lá na nossa plataforma do Aprenda, tá? O link está aqui embaixo na descrição. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui, quando a gente se debruça sobre isso, é que o candidato vai ser arguido, voltando lá para o material, vai ser arguido 4 questões que englobam as matérias que a gente acabou de ver, né? Teóricas ou práticas, e um parecer, uma peça que envolve aí esse treinamento prévio com esse viés de advocacia pública. Outra disposição importantíssima: o número de candidatos que devem ir à prova discursiva. Somente os candidatos aprovados na prova objetiva e que obtiverem a classificação mínima abaixo estarão habilitados a participar da etapa das provas discursivas. No que se refere à ampla concorrência, a gente tem aqui a previsão de que, para o cargo de advogado, serão 150 candidatos aprovados e habilitados para realizar a prova discursiva. Lembrando, prova discursiva para o cargo de advogado no Distrito Federal, tá? Então, esse número já está encaminhado aqui no projeto básico. Deve se confirmar no edital. Então, além do ponto de corte, né, além de você obter a aprovação na prova objetiva, precisa ficar dentro dos 150 mais bem colocados para poder fazer a prova discursiva, que envolve esse formato aí de 4 questões e uma peça ou parecer. Avançando, a gente tem disposições relativas e de interesse para a banca organizadora, né? A instituição organizadora deverá elaborar 12 modelos, com questões e temas de redação distintos. Disposições, mais uma vez, relativas à banca examinadora. Veja, o procedimento de correção das respostas de cada questão será executado por 2 examinadores. Então, você vai ter essa avaliação dupla. Certamente, provavelmente, melhor dizendo, mas a nota obtida em cada questão e na peça ou parecer será uma média aí da nota atribuída por esses 2 examinadores. Voltando lá para o material,
Mais uma vez, a gente tem dispositivos relativos à segurança, integridade, inviolabilidade, a segurança do certame também não é tão importante. Veja só, voltando aqui para mim, não há uma previsão específica de quais disciplinas serão abordadas nessa prova discursiva para advogado do Senado. Daí, muito embora a gente não tenha edital publicado, a gente subentende que todas as disciplinas, sobretudo as disciplinas jurídicas, né, as disciplinas de direito, serão objeto de análise potencial. Então, pode cair questão de direito processual trabalhista, de direito do trabalho, de direito civil e empresarial, como devem cair, mais provável, né, questões de constitucional, de administrativo, sobretudo, que se desenha como um carro-chefe, né, da disciplina, direito financeiro, que tem ganhado muita relevância. Todas essas podem ser objeto de análise, inclusive o direito digital, que a gente viu anteriormente, a grande novidade aí do projeto básico. Avançando, prova prática, prova oral. Como dito aqui, prova oral será uma das grandes novidades desse certame. Existe já a previsão expressa no projeto básico. E aí, o projeto básico também delineia, veja só haverá prova oral para o cargo de advogado, o projeto básico delineia aí as primeiras linhas dessa prova oral. Como eu disse, um problema para você se preocupar depois, mas é bom já ir sabendo como é que ela vai ser, né? Vamos lá. A prova oral para o cargo de advogado, aplicada aos candidatos aprovados na prova discursiva, contemplará conhecimentos gerais e específicos distribuídos em 4 blocos de disciplinas. Então, veja, são 4 blocos e é como se a gente ainda não tem como afirmar isso, mas é como se houvesse aí 4 bancas. A gente ainda não sabe se vão ser 4 examinadores, um para cada bloco, 4 mesas examinadoras, uma para cada bloco, né, composta por mais de um integrante, avaliando o candidato a respeito das disciplinas componentes daquele bloco. Vamos lá para o material só para dar uma olhada em como são compostos esses blocos. A gente tem no bloco 1 Direito Constitucional, matéria tradicionalíssima de concursos, acumulada com a grande novidade, o Direito Digital, fazendo o bloco 1. O bloco 2 é o bloco do Direito Administrativo, que, como eu disse, ganhou grande destaque nesse projeto básico. Deve ser a matéria, o carro-chefe desse concurso aí de advogado do Senado. No bloco 3, a gente tem Direito Civil. O Direito Civil, que a gente sabe que usualmente em concursos de advocacia pública tem uma abordagem não tão verticalizada, uma abordagem específica, focada aí nos aspectos que interessam a advocacia pública, sobretudo ao poder público, né? A gente deve aguardar o edital para ter um maior detalhamento de como será a abordagem nesse concurso específico e, claro, direito processual civil, né? A ferramenta do advogado quando for atuar no dia a dia para proteger as prerrogativas do poder legislativo, dos órgãos do legislativo, né? Então, 2 matérias compondo aí o bloco 3, voltando lá para o material, para fechar aqui os blocos da prova oral, direito penal e processual penal. Veja que vão ser cobradas provas, matérias que não são matérias com pouca afinidade para candidatos de advocacia pública. Não são usuais, sobretudo em provas orais. Ao passo que direito do trabalho e processual do trabalho ficaram de fora, né? Então, só a título de conclusão, no que se refere à prova oral, a gente vê que esse perfil de prova oral lembra muito a prova para outras carreiras jurídicas, né? Magistratura, por exemplo. Existe já a delimitação das matérias, dos blocos, né? Para aqueles candidatos, mas como eu disse, isso aqui é um problema para depois. Não comece a se questionar como vai aprender direito penal e processual penal para a prova oral antes de obter a aprovação na prova objetiva e na prova discursiva, tá? Isso aí não é um problema por enquanto. Seguindo para o nosso material,
para encerrar aqui, a gente vê uma indicação relativa à prova de títulos, que diz que todos os candidatos aprovados nas etapas anteriores serão convocados para participar da prova de títulos. Ainda não há um detalhamento do peso dos títulos, eu sei que essa é uma questão importante, sobretudo para quem é recém-formado, mas é preciso aguardar o edital para ter essa noção com mais precisão, tá? Voltando lá, a gente viu tudo aqui que era de relevo. Existe um cronograma estimado do concurso, mas que já está praticamente descartado, né? A gente vê que as datas aqui já foram... os prazos já foram estourados e muito. A gente deve aguardar o edital aí, sobretudo tendo em vista os desdobramentos relativos à pandemia. A gente precisa destacar prova objetiva, prova discursiva, prova oral para advogado. Prova de títulos para todos os cargos. Bom, com isso a gente encerra esse nosso raio-x rápido, ainda com base no projeto básico. Claro que muitas novidades, modificações podem ser veiculadas no edital quando o edital for publicado, mas é importante desde já ir se acostumando ao cenário de prova, ao perfil de prova, seja CESP, seja FGV, né, sobretudo, para que a gente possa fazer a preparação da melhor forma possível. Eu agradeço pela atenção, deixo o convite para outros encontros aqui no canal do Professor Yuro no YouTube. A gente se vê, até a próxima, até os próximos projetos. Até mais!